capítulo 1, o Senhor ele começa a usar o seu servo para falar acerca do juízo que ele haveria de trazer sobre o povo por causa da sua desobediência, né? Por causa da sua negligência, porque o povo de Israel, quando ele não deixava completamente o Senhor, ele começava a buscar a Deus de qualquer maneira. Ou, às vezes, ele deixava completamente os cultos a Deus, ficava apenas aqueles pouquinhos remanescentes. Às vezes, eles começavam a cultuar a Deus de qualquer forma, como está escrito lá em Malaquias, que eles ofertavam a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, né? E isto também era desagradável a Deus, que isto também não era agradável aos olhos do Senhor. E por causa da desobediência que mais uma vez o povo havia cometido diante de Deus, estava cometendo, porque ele estava em uma condição de contrário às leis de Deus, estava em uma condição de iniquidade, uma condição de estar afastado da vontade de Deus. E o Senhor começa no capítulo 1 a falar que ele iria enviar o seu exército, que eram insetos, gafanhotos, e para vir a atingir, a plantação grande é o Senhor Jesus daquele povo. A palavra do Senhor diz que o Senhor iria enviar cortador, o voador, o migrador e o destruidor. E vai falando lá quais são esses animais. Um iria comer a pontinha do galho, que era aquela pontazinha lá que faz o galho crescer. O outro ia comer mais um pouco as folhas. O outro já ia comer mais a parte do galho, O outro já ia comer ali aquele casco da árvore, assim até que a árvore viesse a morrer completamente. Glória a Deus. E o Senhor ele começa a falar como é que vinha aquele exército, como é que vinha aqueles animais. No capítulo 2 também continua falando sobre os gafanhotos, Mas aqui no versículo onde nós lemos, o Senhor ele começa a falar desde o versículo 12, que ele queria que aquele povo se voltasse para ele, que ele queria que aquele povo se convertesse, ou seja, aquele povo estava indo neste caminho para distante de Deus. O Senhor disse: eu queria que vocês convertessem. Se vocês estão indo para lá, eu quero que vocês voltem e retornem para mim. Retorne para mim, porque o caminho para onde vocês estão indo é um caminho que está afastando vocês de mim. Glória a Deus. E no versículo 13, o Senhor diz que o que ele queria daquele povo não era que aquele povo fizesse um sacrifício exterior apenas, uma coisa que estaria apenas do coração para fora, do exterior para fora, aquilo que poderia ser visto aos olhos humanos. Mas o Senhor diz: vocês têm que rasgar o coração de vocês, que é uma coisa que precisa de sinceridade. Você fazer um sacrifício exterior, muitas das vezes pode estar fazendo sem sinceridade, mas uma coisa que provém de dentro. O que Deus queria não era apenas que eles fizessem, vestissem-se de pano de saco, rasgassem as suas vestes, raspassem as suas cabeças e ficassem dias apenas sem comer. Mas Deus queria que houvesse do coração daquele povo um verdadeiro arrependimento, que eles mudassem a maneira deles de pensar e se voltassem para Deus de todo o coração. Deus não estava rejeitando, jejum. Deus não estava rejeitando essas coisas, mas Deus estava dizendo: eu quero que suja primeiro de dentro. Eu quero que mude primeiro a mentalidade de vocês. Eu quero que vocês primeiro saia de dentro de vocês o desejo
de se voltar para mim e entender que a raiz dos males que está acontecendo com vocês é por causa que vocês têm me deixado. Glória a Deus. É por causa que vocês têm me abandonado. Então, se isto tem sido a raiz dos males, então a raiz do bem será vocês se voltar para mim. Porque quando vocês se voltarem, aí o Senhor começa a dizer o que Ele vai fazer, as bênçãos que Ele vai trazer novamente. Glória a Deus. E do versículo 28 em diante, ele fala sobre o derramamento do Espírito. Mas, neste momento, irmãos, nós queremos falar sobre este versículo 13 que fala: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Glória a Deus, aleluia. E só haveria este pensamento, este sentimento, este entendimento quando o povo compreendesse que eles eram totalmente dependentes de Deus. Porque muitas vezes o povo de Israel, ele abandonou Deus e começou a ofertar aquele sacrifício que era para Deus a outros deuses, dizendo que eram aqueles deuses feitos por mãos humanas, que trazia para eles a plantação, né? A colheita boa. E o Senhor disse: mas vocês vão ver que não é esses feito por mãos. Aleluia, glória a Deus. Não é esses que vocês têm fabricado com as próprias mãos de vocês. Não é eles quem tem trazido, mas é o Senhor. Aleluia. É o Senhor. Tem passagens que Ele diz: eu que te dou a tua vestimenta, né? É Ele que dava o de beber e o de comer e o de vestir. Ele advertiu eles antes que eles chegassem na terra prometida: quando vocês chegarem lá, vocês não esqueçam que sou eu. Aleluia. Vocês não esqueçam que sempre foi eu. Porque se eu operei no meio do deserto, levei comida, não deixei que as pernas de vocês inchassem, não deixei que o sapato de vocês viessem a se desgastar, que a roupa de vocês viesse se desgastar desse deserto, é para vocês entenderem que quando vocês estiverem lá também serei eu. O Senhor, Ele quis mostrar a eles desde o princípio que eles eram dependentes dEle. Glória a Deus. E nós devemos ter essa dependência para que nós estejamos sempre nesta posição de humilhação, rasgando o nosso coração diante de Deus. Quando a gente entende, não é quando a gente finge que entende, é quando a gente entende que nós somos totalmente dependentes de Deus. Glória a Deus. Seja nós estando no momento de bonança, seja nós estando no meio da tempestade, seja nós estando no meio do deserto, seja nós estando com a mesa farta, seja nós estando com a saúde muito boa, seja nós estando em doenças terminais, nós somos totalmente dependentes de Deus. E na nossa vida tem que se cumprir o que Ele quer que haja, o que Ele quer que aconteça. Porque Ele sempre vai querer o melhor para nós. Né? Sempre Ele vai querer o melhor. Lembre-se da passagem que Jesus disse: vocês, sendo maus, vocês sabem dar boas dádivas. E aquele que está nos céus, vosso Pai, né? E aquele que está nos céus, o vosso Pai, será que Ele não é bom? Será que Ele não nos vai dar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos? Irmãos, eu estava, enquanto meditava nessa palavra, meditando sobre as igrejas da Ásia. Sobre aquelas igrejas. Apenas 2 igrejas daquelas, o Senhor não disse que tinha um porém contra elas. E se você for olhar a dificuldade que aquele povo passava, a igreja de Esmina era uma igreja que o Senhor disse: eu sei, né, as tuas obras, que você é pobre, aí entre parênteses, mas tu és rica. Aleluia. Ela era uma igreja
que ela não tinha em que colocar a sua confiança terrenamente, mas ela depositava a sua confiança em Deus. A igreja de Filadélfia, ela era uma igreja pequena, historicamente falando, uma igreja pequena. Glória a Deus. Uma igreja que não tinha apoio político, porque nós vivemos em um país onde nós temos liberdade religiosa, né? Por mais que nós tenhamos conflitos, pessoas que se levantem, mas nós temos, vamos dizer assim, um pouco, né, de bom nisto. Mas eles não tinham. Eles tinham o povo de Roma contra eles, Roma contra eles, os judeus contra eles. Amém. Eram povos que eles não eram abastados materialmente, mas eles eram um povo rico espiritualmente. E eu creio que as suas necessidades, elas eram supridas por Deus, porque eles colocavam a sua confiança em Deus. Eles sabiam da sua total dependência de Deus, e por isso eles guardavam a palavra, por isso eles guardavam a sua integridade, eles guardavam em fidelidade a sua vida diante de Deus, e isto agradava a Deus, porque quando nós nos colocamos em total dependência de Deus, isso agrada a Deus. Aleluia, Deus. Isso agrada a Deus. Oh, mas então significa que nós não deveremos ter nada. Olha o salmista Davi. O salmista Davi, ele era um homem que ele era muito rico, mas ele dizia, ele entendia, ele sabia da sua total dependência de Deus, e por isso ele dizia que ele era um pobre necessitado, mas o Pai eterno, Deus cuidava dele. Deus cuidava dele, aleluia. Grande é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não nos adianta nós confiarmos em Deus somente em um determinado estado da nossa vida. Não adianta nós confiarmos em Deus somente em um determinado momento, quando nós estamos bem ou quando nós estamos em um estado difícil. Não adianta nós entendermos a nossa dependência de Deus somente no meio da dificuldade, ou somente quando nós estamos na bonança para glorificar. Mas nós devemos entender e rasgar o nosso coração sempre diante de Deus, porque os grandes homens de Deus, que eram pequeninos diante deles, eu já ouvi eles falarem, e eu creio nisso, que uma pessoa que ela está no chão, ela não pode cair, porque ela está no chão, ela está prostrada. Então, quando nós estivermos prostrados diante de Deus em humilhação, nós estejamos, ainda que nós estejamos no bem, o mar está calma, não há nenhuma tempestade, não há nenhum vento. E se nesse momento em que o mar estiver calmo, feche os seus olhos. Neste momento em que o mar estiver calmo, imagine agora você deixar de confiar em Deus, você deixar de segurar nas mãos de Deus, você deixar de entender que você continua sendo dependente de Deus. Pode ser que a tempestade ela venha de uma maneira repentina e leve o seu barco. E se no meio apenas, né? Se no meio apenas da dificuldade, você acreditar em Deus, né? Se apenas no meio das lutas você colocar a sua confiança em Deus, pode ser que esse vento forte, quando você estiver na bonança, quando você estiver com tudo dando certo, e você disser, não, está tudo tranquilo. E muitas das vezes, aleluia, abandonar o propósito de Deus,
abandonar a vontade de Deus, aquilo que o Senhor colocou na tua mão, na tua responsabilidade, vai fazendo de qualquer maneira, vai deixando de lado, vai deixando a desejar. Aí o Senhor Jesus fica olhando, mas será? Será que quer voltar para a dificuldade? Será que quer voltar para a peleja? Será que quer voltar para as tribulações? Porque só me serve no momento de luta. Só me serve no momento de dificuldade. E quando está na bonança, esquece de mim. E às vezes acontece o contrário, a pessoa adora a Deus, busca enquanto está tudo bem, enquanto está com saúde, mas quando chega o momento da dificuldade, a luta, a tribulação, a peleja, uma desculpa para deixar Deus de lado. É uma desculpa para deixar Deus para depois. É uma desculpa para deixar Deus para daqui a pouquinho. Mas quando, irmãos, nós estamos totalmente alicerçados em Deus e nós entendemos a nossa dependência, qualquer momento que nós estejamos na nossa vida, nós estamos com os nossos olhos fitados em Deus. Os nossos olhos estão fitados em Deus. Ah, o mar está bravio, meus olhos estão fitados em Deus. E eu sei que eu não vou afundar. Ah, está calmo, mas eu estou com os meus olhos fitados em Deus. Porque pode ser que a qualquer momento o vento bata e esse vento não vai me derrubar, porque eu estou com os meus olhos fitados em Deus. Ele é o meu alvo. Ele, aleluia, é para onde eu estou caminhando. É nas mãos dele que eu estou agarrada. E ainda que venham tempestades, e ainda, aleluia, que o meu coração tente esquecer de Deus, mas Senhor, eis-me aqui, dá-me graça, não deixa eu te abandonar, não deixe o meu coração, Senhor, esquecer que a força que me deu, que eu cheguei até aqui, veio de ti. Não deixa eu me esquecer, Senhor, papai, que o que me trouxe até aqui não foram os meus pés, mas foi os teus braços que me trouxe carregando. Irmãos, aleluia, glória a Deus. Eu não sei, eu não conheço o teu coração, eu não conheço a tua mente, eu não conheço, mas eu te digo em nome de Jesus Cristo, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, porque nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face desta terra. Não solta as mãos de Jesus de nenhuma maneira. Aleluia. Se ele te disser vai para frente, não tenta ir para a direita, não tenta ir para a esquerda, não tenta fazer da tua maneira, não tenta fazer da tua forma. Aleluia. Mas te apega nas mãos dele, te apega, aleluia, nos conselhos dele, te apega, aleluia, nos ensinamentos dele. Vai de acordo com o que ele está te dizendo, porque o que ele está te dizendo vai te sustentar firme até o findar o deserto, atravessar o Jordão e chegar à cidade prometida. Aleluia, porque muitas das vezes muitos crentes têm o mal de quando começar a andar com as suas pernas já pensa que não precisa mais de Deus. Aleluia, esquece, aleluia, que quem o sustentou até ali foi Deus. Aleluia. Ah, mas eu não preciso mais dos teus conselhos, Senhor. Eu já sei caminhar daqui para frente. Eu não preciso mais. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos atentar com mais diligência. Com mais diligência. E eu me apeguei tanto a esta palavra
que essa palavra tem um significado tão poderoso que as pessoas às vezes dizem: você quer ser um crente fanático. Às vezes aquilo que parece para as pessoas ser um crente fanático é ser um crente diligente, é ser um crente, aleluia, que leva as coisas de Deus a sério mesmo. É um crente, aleluia, que diz: não, eu quero agradar o meu papai do céu, eu quero agradar o meu Jesus, eu quero que ele olhe para mim e sinta o cheiro suave da minha adoração, ainda que a terra esteja podre, mas eu quero cheirar bem nas narinas dele. Eu quero que ele se alegre com a minha vida, eu quero que ele se alegre com o meu andar, eu quero que ele se alegre com a minha maneira de viver. Então eu estou aqui prostrada, eu estou aqui prostrado, ó Senhor, ainda, aleluia, que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Eu estou prostrado aos pés da cruz, eu estou humilhado, é o meu coração, Senhor, que eu rasgo diante de Ti. Aleluia, Deus. Aleluia. Nós temos vivido tempos de decadência espiritual. Aleluia, mas você não vai ser mais um. Eu não vou ser mais um. Você diz: não, eu não vou ser mais um. Ainda, aleluia, que o meu lado esquerdo, meu lado direito esteja uma geladeira, mas eu vou ser a tocha de Deus para aquecer, aleluia, esse irmão. Eu vou ser a tocha de Deus para aquecer esta irmã, porque eu estou prostrado diante do altar, e no pé do trono, aleluia, tem brasa viva, tem fogo, aleluia, tem fogo, aleluia, para me queimar. Eu vou, aleluia, aquecer este irmão. Eu vou, aleluia, aquecer este irmão. Eu vou levar ela debaixo dos meus joelhos. Aleluia, porque eu quero também ver o meu irmão cheio. Porque eu quero também ver o meu irmão progredir espiritualmente. Porque eu quero, aleluia, glória a Deus, sentir a presença de Deus na vida deste meu irmão. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Grande é o Senhor Jesus Cristo. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Aleluia. Que tudo que nós possamos fazer para o nosso Senhor, Ele flua, aleluia, do íntimo do nosso ser. Aleluia, despreocupado. Glória a Deus, aleluia. Se nós teremos dificuldades, se nós nos cansaremos, se nós enfrentaremos barreiras, se nós enfrentaremos lutas como estas igrejas, mas elas alcançaram a vitória da parte de Deus, porque o Senhor disse, ao que vencer, ao que vencer, aleluia, o Senhor disse que Ele abriu uma porta para a igreja de Filadélfia, que ninguém poderia fechar. Irmão, imagina você ter o grande eu sou como teu amigo, como teu protetor, como teu sustentador. Ah, mas eu não estou nem ligando para quem se levante contra mim, como Davi disse, como Davi, aleluia, tinha convicção, porque eu tenho o maior do que o gigante. Eu tenho, aleluia, aquele que é maior do que a minha batalha, do que a minha guerra, do que as minhas lutas. E eu não confio neste armamento, eu confio em Deus. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Irmãos, coloque de pé. Se coloque de pé, aleluia. E neste momento eu quero que você rasgue o seu coração diante de Deus e diga: Senhor, eu reconheço a minha dependência de Ti. Senhor, eu reconheço a minha dependência de Ti. E pela Tua graça, Senhor, eu sei que eu vou chegar do outro lado do deserto, do outro lado do Jordão. Irmãos, sei que na última hora nós perguntamos, muitas das vezes as pessoas dizem: eu não sei se eu vou chegar, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu ainda vou permanecer crente pro ano que vem. Onde está a tua confiança? Onde está a tua confiança? Ah, mas tem acontecido decadência. Olha o que está acontecendo. Onde está os teus olhos?
Oh, você não é dependente de Deus. Não é Ele que é, aleluia, a raiz da tua força. Tu confia nele até o fim. Ainda, aleluia, glória a Deus, que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ainda que o diabo lute de todas as formas para derrubar, ainda que venham vendavais como veio sobre Jó, mas permaneça firme sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E esta rocha não vai te tombar. Esta rocha não vai deixar você cair. Olha para Jesus. Ei, se a tua fé estava enfraquecida, ei, se você estava pensando em desviar, não pode. Olha para Jesus. Glória a Deus. Confia em Jesus. Permanece até o fim, porque o Senhor, Ele não se agrada daqueles que olham para trás. Aleluia. Não olhes para trás. Aleluia. Ai de você que olhar para trás. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de pedir que a irmã colocasse o louvor que eu pedi. Glória a Deus. O hino, ele fala, irmãos, sobre a dificuldade que os irmãos do passado eles passavam. Aleluia. Mas eles continuavam firmes sobre a rocha. Pede para Deus queimar o teu coração, avivar o teu coração, como havia naquela igreja passada. Aleluia. Eles não viviam só de bonança. Eles também passavam por lutas, mas eles venceram. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, Paracleto. Espírito Santo de Deus. Vinha sobre os corações. Espírito Santo de Deus. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Eu quero ver da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de Cristo. É o exemplo pra mim, verdadeira lição. Feche seus olhos, irmãos. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões, e eram leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam na rua, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É o exemplo pra mim. Jesus, segura nas nossas mãos. Ah, Espírito Santo, aleluia. Oh, meu Deus, reaviva a igreja de novo. Faz a chama arder deste modo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus,
glória dos santos em plena arena enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tomavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, continue orando ao Senhor, aleluia. Grande é Jesus, aleluia. Continue orando. Conversa com Deus aí que eu quero orar por você. Conversa com Deus aí para orar por você. Diz Espírito Santo. Pede para o Espírito Santo, aleluia, te encher, te renovar, te revestir, aleluia. Oh, Paracleto divino. Espírito Santo, vem ao encontro deste irmão, desta irmã, Senhor. O Senhor sabe com quem o Senhor tem falado nesta noite. Vem ao encontro deste alma, desta vida, deste coração, Senhor. Deus maravilhoso, fortalecendo, restaurando, reanimando, toma nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus maravilhoso, nos ajuda, Pai. A todos nós que aqui estamos, Senhor, segura na mão deste teu irmão, segura na mão desta tua irmã aí que está do teu lado. Segura, 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 aleluia. Não fique sozinho. Segure na mão deste teu irmão, aleluia. Oh Deus maravilhoso, Senhor da glória, pra gente continuar unido, papai. Oh, derabasurianda, derabas, reminda, demanda, debassurianda, demandarai, até, Senhor eterno, que o Senhor venha buscar a tua igreja. Oh Senhor amado, nos ajuda, Pai, a nós não abandonar a nossa cruz, até que nós troquemos ela por uma coroa. Remita la basturiana, demanda da baixaria, sopra para canto divino, renova, Senhor, renova, Senhor, renova.
autoridade que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus. Aleluia, salve o servo de Deus. Com glória e aleluia para o Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero cumprimentar os irmãos, as irmãs com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Somente o Espírito de Deus pode fazer tal coisa. Amém, meus irmãos? Somente Ele. Quantos puderam ouvir a voz de Deus esta noite? Aleluia, louvado seja Deus. Sim, meus irmãos. Somente Ele pode operar tais coisas. Que mensagem tremenda, louvado seja Deus da parte do Senhor. Amém.